Olá, vamos dar prosseguimento ao estudo sobre a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, nós falaremos então sobre a organização da Educação Nacional. Essa parte da LDB nos diz quais são as incumbências da União, Estados, Distrito Federal e municípios e quais são as diretrizes pelas quais esses entes federados devem se organizar para oferecer a educação escolar. Bom, a nossa LDB diz que a União, os estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, a colaboração é uma diretriz pela qual deve guiar a organização, o trabalho da União, estados, Distrito Federal e municípios. Por quê? A educação é um assunto de interesse nacional, um assunto de interesse geral. Então, os entes federados devem se ajudar, devem colaborar uns com os outros para que a educação de fato seja oferecida e oferecida com qualidade. Então, a colaboração é uma das diretrizes para a organização da educação nacional, para o trabalho coerente e unificado entre União, Estados, DF e municípios. Bom, a nossa LDB ainda diz que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, então, Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. O que isso quer dizer? Que existe uma política nacional de educação. Quando a gente fala em política nacional de educação, nós estamos nos referindo às ações pelas quais o Estado deverá desenvolver para o oferecimento da educação escolar. Então, essa política nacional, essa diretriz maior, ela será definida pela União, cabendo à União articular essa política com os demais sistemas de ensino. Sistema de ensino dos estados, municipais e do Distrito Federal. E a União, ela terá de exercer uma função normativa, redistributiva e supletiva. Ela irá normatizar, que diz respeito a essa política nacional, distribuirá recursos para que isso ocorra e irá complementar a ação dos demais entes federados, caso haja a necessidade. Outra diretriz que guiará a organização da educação nacional diz respeito à liberdade. A nossa LDB diz que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei, que é nos termos da LDB. Isso quer dizer que os sistemas de ensino, e nós temos o sistema federal, sistemas dos estados, municipais e do DF, o sistema de ensino, eles podem se organizar, eles terão liberdade para se organizar de acordo com as suas peculiaridades. É claro que essa liberdade, ela encontra respaldo na legislação, é uma liberdade dentro das prerrogativas que a legislação confere. Vamos prosseguir. A nossa LDB traz também as incumbências da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Bom, nós iniciaremos com as incumbências da União. A nossa LDB afirma que é incumbência da União elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, municípios e DF. O Plano Nacional de Educação, pelo próprio nome, é um plano que prevê metas e estratégias para que o ente público, para que o poder público possa trabalhar a fim de atender a determinadas metas relacionadas à educação nacional. É um planejamento, o Plano Nacional de Educação é um planejamento pelo qual devem convergir as ações do poder público com a finalidade de melhorar, expandir e melhorar a qualidade da educação oferecida no nosso país. Bom, essa incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação é da União. Pelo próprio nome, é um plano nacional que diz respeito ao país como um todo. Também é incumbência da União organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do sistema de ensino federal e dos territórios. A União é responsável pela organização do seu sistema federal e o sistema federal de ensino, ele é composto por determinados órgãos e instituições,
pelos órgãos federais de educação, pelas instituições de ensino mantidas pelo poder público da União e também pelas instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Atualmente não temos territórios são autarquias territoriais, podem ser criados territórios no nosso país e caso esses territórios sejam criados, caberá à União organizar as instituições e os órgãos de educação dos territórios. Bom, ainda sobre as incumbências, a nossa LDB diz que são incumbências da União: prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à educação, à escolaridade obrigatória. O que é isso? Nós falamos sobre a diretriz que se refere à colaboração. Então, a União, ela irá, nesse sentido da colaboração, prestar assistência técnica e financeira aos demais entes federados para que, de fato, a educação, a oferta da educação possa ser expandida e que essa educação seja de qualidade. Bom, ainda a nossa LDB diz que é incumbência da União estabelecer em regime de colaboração com os estados, DF e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental e o ensino médio. Essas diretrizes se referem ao currículo relacionado a esses níveis de ensino, à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Então, a União, juntamente com esses entes federados, irá definir as diretrizes curriculares, né, e as atividades, as metodologias para esses níveis de ensino, que são níveis da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Além dessas incumbências, cabe também à União coletar, analisar e disseminar dados, informações sobre a educação. Como nós já falamos anteriormente, a educação é um assunto de interesse nacional, cabendo à União coletar dados e disseminá-los, dados sobre a educação, para que os demais entes federados possam conhecer a educação como um todo, os aspectos gerais sobre a educação e assim o poder público possa se organizar para oferecer, para melhorar a qualidade da educação que é oferecida. Bom, ainda cabe à União assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar nos ensinos fundamental e médio e também na educação superior. Então, a União, ela irá assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar, que é para verificar como que o objetivo é saber como que é feita, como que está sendo oferecida a educação no nosso país, quais os resultados dessa educação diretamente ligados aos alunos. E o objetivo desse processo nacional é definir prioridades e a melhoria da qualidade da educação. Então, a partir dos resultados que são obtidos com esse processo nacional de avaliação do rendimento escolar, serão definidas prioridades para a melhoria da qualidade da educação no nosso país. E aqui eu quero chamar a atenção. Esse processo nacional de avaliação, ele está previsto para os ensinos fundamental, médio e para a educação superior. Não há, à luz da LDB, a previsão de um processo nacional do rendimento da educação infantil. O que a União faz em relação à educação infantil é estabelecer diretrizes para a educação infantil, inclusive diretrizes curriculares, mas não há previsão de um processo nacional de avaliação do rendimento para os alunos da educação infantil. É bom deixar isso muito claro. Bom, ainda cabe à União baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Nós já vimos em aulas anteriores que cabe à União baixar as normas gerais sobre educação, cabendo aos estados, DF, municípios, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Bom, nós temos ainda, em relação à União, que cabe à União assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Aqui
aqui nós não estamos tratando do processo de avaliação do rendimento escolar, mas uma avaliação das instituições de educação superior. E esse processo de avaliação, ele será feito em cooperação com os sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Então, se eu tiver os estados que tiverem instituições de educação superior, esses estados irão cooperar com a União para a avaliação das suas instituições de ensino. Bom, ainda está previsto na nossa LDB que cabe à União autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, cabe à União realizar esse trabalho de credenciamento, autorização, reconhecimento, supervisão das suas instituições de ensino. E aí a LDB traz uma observação, que essas incumbências poderão ser delegadas aos estados e ao DF, desde que eles mantenham instituições de educação superior. Bom, fazem parte do sistema de ensino dos estados e do DF as instituições, sejam elas de educação básica ou de educação superior, criadas e mantidas pelo poder público. Então, aí as instituições de educação superior, que são mantidas pelo poder público estadual e também do Distrito Federal, essas instituições irão compor o sistema de ensino dos estados e do DF. Então, se um estado tiver instituições de educação superior e o DF também, caberá então a esses entes, aos estados e ao DF, também essas incumbências, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar as suas instituições de educação superior. Bom, nós também vimos que caso um município mantenha uma instituição de educação superior, essa instituição, embora seja mantida com recursos do poder público municipal, essa instituição ela irá compor o sistema de ensino do estado em que o município está localizado. Bom, vamos prosseguir. E aí nós temos então aqui uma informação que está prevista na nossa LDB, que na estrutura educacional do nosso país haverá um Conselho Nacional de Educação, que tem funções normativas, né, de trazer normas, de criar normas e também de supervisão. Essa atividade ela vai ser permanente e nós temos então a criação do nosso Conselho Nacional de Educação. Nós temos aí como incumbência dos estados assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Esse é um tema muito simples, é um aspecto muito simples, mas recorrentemente nós temos a cobrança desse aspecto em provas de concursos. Volta e meia a gente encontra assim prova de concurso. Cabe aos estados assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e rede municipal. Errado. Cabe aos estados assumir o transporte dos alunos da sua rede estadual. É o que está previsto na nossa LDB. A nossa LDB também diz que cabe aos estados assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos aqueles que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38. O artigo 38 fala da educação de jovens e adultos. Então, ao Estado cabe assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Vale ressaltar que as incumbências previstas para os estados também estão previstas para o Distrito Federal. Bom, ainda cabe aos estados organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do seu sistema de ensino. Existem órgãos que fazem parte do sistema de ensino do estado e também existem instituições como órgãos estaduais de educação. Nós temos as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual. E aí então cabe aos estados organizar, manter e desenvolver os seus órgãos e instituições. Bom, a nossa LDB continua falando sobre as incumbências e ela diz o seguinte, que em relação aos estados, cabe aos estados definir com seus municípios formas, maneiras de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades. E o que isso quer dizer? Que o Estado, ele atuará em regime de colaboração com os seus municípios, de maneira a ofertar o ensino fundamental, que é uma escolaridade obrigatória, e então os estados, eles têm essa incumbência, porque nós vimos anteriormente que cabe aos estados assegurar o ensino fundamental. E ele vai assegurar, inclusive, se articulando com os seus próprios municípios. Bom, ainda sobre as incumbências, nós temos então, ainda sobre as incumbências dos estados, que cabe aos estados elaborar e executar as políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes nacionais. Nós vimos que cabe à União elaborar a política nacional de educação e cabe aos estados elaborar a sua própria política de educação, porque os estados têm peculiaridades, o nosso país é marcado pela diversidade. No entanto, essas políticas e planos educacionais dos estados devem estar em consonância com as diretrizes e as políticas nacionais. Uma vez que a educação é um assunto de interesse nacional, ela tem de estar articulada no nosso país. É claro que a diversidade será mantida, mas as diretrizes estaduais, elas devem estar em consonância, de acordo com as diretrizes maiores do nosso país, para que tenhamos uma unidade, um respeito à unidade. Bom, também cabe aos estados autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das suas instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. É aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Cabe aos estados também baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Nós vimos que a União baixa normas gerais sobre educação e cabe aos estados baixar as normas complementares. Bom, ressaltando, falando novamente, essas incumbências dos estados cabem também ao Distrito Federal. Bom, ainda sobre incumbências, nós temos as dos municípios. Cabe aos municípios assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Como eu já falei, esse é um assunto muito tranquilo, muito simples, que recorrentemente é cobrado pelas bancas examinadoras. Então, é assim. Os estados têm de assumir o transporte escolar dos alunos matriculados na rede estadual. Os municípios têm de assumir o transporte escolar dos alunos matriculados na rede municipal. E cabe aos municípios organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-as às políticas e planos da União e dos estados. Então, os sistemas de ensino municipais, eles não são independentes. Eles devem estar correlacionados às políticas do estado em que o município está localizado e também à política nacional de educação. Bom, a nossa LDB, ainda sobre as incumbências dos estados, dos municípios, nos diz que cabe aos municípios oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Nós vimos que as creches atendem as crianças até 3 anos de idade, né? E a pré-escola atende as crianças de 4 e 5. E com prioridade, os municípios devem oferecer o ensino fundamental. Agora, a nossa LDB também diz que é permitida a atuação dos municípios em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós ainda teremos uma aula sobre recursos financeiros, mas os municípios devem destinar um percentual mínimo da receita resultante dos seus impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios têm a incumbência de oferecer a educação infantil e oferecer com prioridade o ensino fundamental. Mas eles também poderão atuar em outros níveis de ensino, eles poderão oferecer o ensino médio, desde que eles atendam plenamente
as necessidades da sua área de competência e com percentual, ou seja, que eles apliquem, é necessário que os municípios apliquem um percentual acima do que está previsto na Constituição, na educação infantil e no ensino fundamental, para que ele possa oferecer outros níveis de ensino. Bom, ainda sobre este assunto, nós temos que cabe aos municípios exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas, ou seja, fazer a distribuição de recursos nas suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Nós vimos que cabe aos municípios e estados baixarem as normas complementares para o seu sistema de ensino, isso cabe também ao Distrito Federal, cabendo à União baixar as normas gerais. E cabe aos municípios autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Nós temos os estabelecimentos que fazem parte do sistema de ensino, como, por exemplo, os estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mantidos pelo poder público municipal. Bom, a nossa LDB aqui também diz que os municípios poderão optar ainda por se integrar a um sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, essa previsão na nossa LDB, ela encontra respaldo naquela diretriz que eu havia mencionado, que é a liberdade. Que os sistemas de ensino terão liberdade de organização, é claro que dentro do que está previsto na nossa Lei de Diretrizes e Bases. E aí, para reforçar, ao Distrito Federal serão aplicadas as competências referentes aos estados e aos municípios. Então, as incumbências que estiverem previstas para os estados também estarão previstas para o DF e as que estiverem previstas para os municípios também ao Distrito Federal. Bom, eu quero reforçar aqui, desses tópicos que nós vimos, o tópico mais cobrado em prova de concurso diz respeito ao oferecimento da educação básica. Então, em relação à oferta da educação básica, em relação à nossa LDB, a nossa lei diz que os municípios têm a incumbência de oferecer, a educação infantil, e os municípios também têm a incumbência de oferecer, mas é oferecer com prioridade, o ensino fundamental. A nossa LDB diz que os estados têm a incumbência de assegurar o ensino fundamental, assegurar que o ensino fundamental de fato seja oferecido, e aí ele pode definir formas de colaboração com seus respectivos municípios. E aos estados cabe a função de oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Então, esse é o ponto mais cobrado pelas bancas examinadoras quando o assunto se refere às incumbências dos estados, DF, municípios e União. Aos municípios cabe oferecer a educação infantil e oferecer com prioridade o ensino fundamental. Aos estados cabe assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Como eu falei, o Distrito Federal, ele tem competências de ambos os entes federados. Então, o DF, essas duas competências também estão previstas para o Distrito Federal. As competências dos municípios e dos estados. Então, resumindo, são essas as incumbências dos municípios, estados e DF em relação à oferta da educação básica. Outro ponto que nós já vimos que é muito cobrado em prova diz respeito à oferta, à manutenção do transporte escolar. Cabe aos municípios assumirem o transporte escolar dos alunos matriculados na rede municipal. Cabe aos estados assumir o transporte dos alunos matriculados na rede estadual. E ao Distrito Federal, cabe assumir o transporte dos alunos matriculados no seu sistema de ensino. Bom, nós então nos encontraremos na próxima aula para darmos prosseguimento sobre as incumbências da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Até lá!